Olá, crianças, como vocês estão? Hoje eu quero contar para você uma história incrível que tem na palavra de Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus contou para nos ensinar uma lição. E nessa parábola ele conta a história de um filho que se rebelou contra o seu pai, que quis viver sua própria vida e que se perdeu. Você alguma vez já se perdeu? Já se perdeu em algum lugar e ninguém te encontrava? Pois esse garoto da história de hoje, ele se perdeu. O meu nome é o Anderson e eu quero contar essa história para vocês. Aqui, hoje na história, esse daqui simboliza o pai, tá bom? Esse pai, ele tinha 2 filhos. Esse era o filho mais velho e esse aqui era o filho mais novo. Eles viviam em um lugar muito bonito. Tinha cavalo, talvez tinha umas ovelhinhas, tinha vacas, e eles cuidavam de tudo aquilo. Só que o filho mais novo, esse daqui, ele não ficava feliz. Ele ficava muito triste, ele ficava pensando: será que não existe coisas melhores longe da minha casa? Será que não existe? E todos os dias ele ficava pensando em sua cama, ficava pensando quando caminhava pelo jardim, ficava pensando: o que será que existe fora da minha casa? O pai dele sempre cuidava dele, sempre estava cuidando dos 2 filhos, sempre ensinava do amor de Jesus. Só que esse aqui um dia chegou para o pai e chegou e falou: pai, eu não quero mais viver aqui junto com o Senhor. Por favor, me dá todo o dinheiro que eu tenho de direito e eu agora vou sair da sua casa e vou morar sozinho. Eu quero desbravar, ou seja, eu quero conhecer o mundo. Como você acha que o pai ficou? O pai ficou muito triste porque o seu filho estava querendo ir embora dele. E como que esse filho que ele amava, que ele dava carinho, ia se afastar dele? O pai ficou muito triste, mas o pai respeitou a decisão do filho. Este outro filho, ele continuava seguindo o seu pai, mas ele seguia o seu pai porque ele estava acostumado. E ele ficava olhando para o seu irmão e ele começou a criar raiva do seu irmão, ficou bravo com o seu irmão com a atitude que ele tomou. E então o pai foi e deu um dinheiro para o seu filho, entregou, e o filho foi indo embora, e ele foi embora. Ele agora saiu de perto do seu irmão, saiu de perto do seu pai, e com muito dinheiro ele saiu para poder conquistar o mundo. Ele pensava que ele ia fazer tudo de bom, só que ele não sabia que pouco a pouco ele estava manchando o coração dele. Pouco a pouco ele começou a desobedecer o seu pai e ele foi perdendo um pouco das suas características. Tudo aquilo, os princípios que o papai ensinou ele foi quebrando. Ele começou a beber coisas que não deveria beber. Pouco a pouco ele foi se sujando. Os amigos que ele conquistou levavam ele para falar alguns palavrões. Ele falava alguns palavrões e ele nunca falava esse tipo de palavreado, mas ele começou a mudar pouco a pouco. Pouco a pouco ele começou a mudar. Veja como ele ficou. E ele foi gastando dinheiro, ele não fazia mais oração, ele não mais buscava a Deus. Pouco a pouco ele foi se afastando de Deus e foi se envolvendo com más amizades. O dinheiro foi acabando, porque ele foi gastando tudo o dinheiro. Precisou talvez roubar as pessoas, porque ele ficou sem dinheiro. E ele foi se afundando em vícios. Pouco a pouco aquele garoto que estava limpo foi ficando sujo. E então ele teve que mergulhar nos vícios. E esses vícios foi sujando muito. E ele foi ficando cada vez mais longe de Deus, longe dos seus princípios. Chegou um momento em que ele não tinha mais o que fazer. Ele perdeu os amigos, ele perdeu seus princípios, perdeu todas as coisas boas da vida. E então agora ele foi e começou a comer comida de porco. Ele estava cuidando dos porcos, ele começou a comer esse tipo de comida. E ele começou a perceber que aquele garoto que era limpo, agora estava completamente sujo. Sabe? E sabe, crianças, ele percebeu que ele estava sujo. E a única forma dele, ele começou a se lembrar pouco a pouco de como ele era quando ele estava com o pai dele. Ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai.
será que meu pai ainda vai me receber? O que vocês acham que o pai fez? O pai saiu correndo ao encontro do filho, e o filho falou assim: pai, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o outro filho estava aqui porque eu era limpo, eu era puro, e agora estou totalmente sujo. O pai chegou, abraçou o filho e perdoou o filho. Chegou o filho e perdoou, e limpou novamente esse filho. Vocês viram, crianças? Esse pai simboliza o nosso Deus. E nosso Deus quer nos ensinar algumas lições. Que mesmo quando a gente comete algum erro, se a gente se arrepende e pede de novo perdão para o Senhor, Ele vai nos perdoar e vai nos tornar novamente filhos dele, limpo e novo. O outro filho mais velho ficou bravo, não perdoou o irmão. E pessoas que não perdoam começam a se sujar novamente. Ele ficou com orgulho, e o orgulho sujava o coração dele. Ele ficava com inveja do irmão. E o pai falou: filho, se você aceitar, eu posso também te perdoar. Mas ele não aceitou e ficou com seu orgulho, ficou com a sua inveja e não participou da festa que o pai fez para o irmão. Crianças, nós precisamos nos arrepender quando cometemos algo de errado. Que Deus abençoe você e que você seja um bom garoto e uma boa garota, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima história.